Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, e hoje nós vamos fazer uma explanação introduzindo de um livro muito importante escrito pelo filósofo grego Aristóteles. O nome do livro é A Política, um livro muito interessante. Então nós vamos introduzir e vamos então comentar um pouco sobre essa importante obra que Aristóteles então nos deixou. O que essa obra ela vai falar basicamente, né, a política? Ela vai falar que existem algumas formas de governo, né, que regem vamos dizer assim, a governança de cada lugar, né? Existem várias formas de governo. Ele vai falar que existe a aristocracia, existe a oligarquia, existe a monarquia, existe a democracia, né, que são as principais formas de governo que existem então. Essas formas de governo têm várias características próprias. A oligarquia, por exemplo, ela vai primar pela riqueza, pelas posses, né? Então, geralmente, aquela pessoa que tem poder na oligarquia é uma pessoa abastada, é uma pessoa que tem o dinheiro como sendo uma das principais características dela, desse governo que é a oligarquia. Aí ele vai falar que a monarquia geralmente são os reis, né? Também seriam voltados mais para as riquezas, né? Seriam voltadas mais para o status, as honras, né? E também depois teria a aristocracia, também voltada para as riquezas, e finalmente a democracia, que seria o governo do povo, onde tem a pobreza geralmente como característica, né? Na democracia você não vai ter todo esse glamour, esse status, essas honras que existem nos outros governos, que existem nas outras formas de governo, como nós citamos anteriormente. Então, a democracia, inclusive, e também tem a tirania. As tiranias são aqueles governos despóticos, aqueles déspotas, né, aqueles governos autoritários. E dentre todos esses que nós citamos, né, de formas de governo, o que mais colaboraria para a tirania, o que mais teriam características tirânicas, né, o que mais estimularia a presença da tirania seria a democracia. A democracia seria, então, o estilo de governo que favoreceria o surgimento da tirania. E, então, Aristóteles ele vai falar que o melhor governo não seria aquele que é baseado nem na tirania, obviamente não, isso aí é óbvio, e também não seria também aquele governo baseado nas riquezas, né? Ele teria que ter as virtudes como característica, né? Então teria que ter virtudes. Que tipo de virtudes? A ética, a honestidade, a sinceridade, o respeito, né? São os valores e virtudes que seriam importantes que existissem nos governos. Mas isso, segundo ele, é algo muito assim difícil de ser encontrado. Né? Um governo que prime pelas virtudes, porque aquele governo que primar pelas virtudes, ele vai agradar alguns, que seriam muitas vezes o povo, vai favorecer a população, mas vai desagradar os seus próprios interesses, né? Os interesses para enriquecer, os interesses para se tornar sempre no poder mesmo. Então, ele acredita que é muito difícil conciliar, então, a virtude com a riqueza, por exemplo, dos governos como das oligarquias, né, que são muito voltados para as riquezas. Então, mas para ele, o ideal seria ter, sim, a virtude como sendo uma característica do governo e também não somente a riqueza, né? Não, obviamente que a pobreza não é nenhuma qualidade, mas na opinião dele seria muito melhor que existissem pessoas que fossem honestas, pessoas que tivessem virtudes e valores humanos, que isso favoreceria então o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? Então, segundo o Aristóteles, seria muito mais importante você ter essas virtudes no governo mesmo, governando, né? E não a riqueza em excesso ou a pobreza, como, por exemplo, no caso da democracia, que é uma característica dela, a pobreza. A pobreza, segundo o Aristóteles, não é nenhuma vantagem, não é nenhuma virtude, não é nenhuma vantagem existir a pobreza ser uma característica de um governo. Isso não é uma vantagem. Seria muito mais interessante, então, você ter, então, qualidades e virtudes e também ter uma justiça social. Mas, na opinião dele, é muito difícil que haja isso enquanto os governos tiverem essas características que eu mencionei anteriormente, como, por exemplo, as oligarquias voltadas para as riquezas, a democracia voltada para a pobreza. Então, não se tem uma justiça social, não se tem algo melhor, algo que seja verdadeiramente honroso e que possa favorecer a população como um todo, enquanto não mudar o sistema de cada um desses tipos de governo. E aí ele vai falar também sobre a questão das características, né, das características da tirania. Como que é um governo tirânico, né? O governo tirânico, ele não respeita ninguém, ele não respeita
a população, ele não respeita nem a si mesmo, na verdade. Tudo que ele faz, que é uma espécie de ditadura, de despotismo, que é uma coisa autoritária, só serve para desorganizar a sociedade. Então, ele não promove o bem social, ele não respeita a população, ele humilha o povo, né? O déspota, né? O tirano. Então, ele não tem nada de bom. Ele teria algo de bom se ele respeitasse a população, se ele não humilhasse o povo, se ele não fosse uma pessoa orgulhosa, se ele não cobrasse altas taxas de juros, né? Como ele cobra, geralmente, se ele não primasse pelos seus interesses, né? Porque o tirânico, ele, acima de tudo, ele prima pelos seus próprios interesses, ele não visa os interesses da população como um todo. Então, essas características do tirano, com certeza, não favorecem em nada o bem-estar social, muito pelo contrário, favorece a anarquia e a desordem, né? Porque onde há tirania não existe ordem, não existe organização, existe uma bagunça e ninguém respeita ninguém. E a população, ela vai estar sempre tendo alguém no poder que não a representa, que não faz nada de diferente, que não favorece o desenvolvimento da nação, que não favorece o desenvolvimento social. Então ele fala muito sobre essa questão da tirania, né? Que a tirania, ela é um traço principalmente dos governos democráticos. Muitos governos democráticos acabam por se tornarem tirânicos, né? Eles têm esse lado, essa característica. Então, o Aristóteles vai falar que, com certeza, a democracia, enquanto voltada para o povo, para os interesses do povo, para os interesses da nação, ela vai ter uma característica benéfica. Ela tem a característica da liberdade, que é uma característica muito, muito própria mesmo da democracia. E se ela souber primar pelos interesses da população, da sociedade, ela vai fazer com que haja a justiça social, com que exista a ordem e não a anarquia. Né? Ela é que tem no seu poder essa possibilidade de transformar o governo, que seria um governo que teria tudo para ser tirânico, um governo que seria déspota, que seria autoritário, num governo igualitário, num governo que beneficia a todos, que não favorece os ricos em detrimento dos pobres, mas que governa para todos. Esse é o tipo de governo correto, segundo o Aristóteles. Não aquele governo que governa só para os ricos ou só para os pobres. Não, ele tem que governar para todos. A justiça social tem que ser voltada para toda a população. Isso é uma característica muito importante que deve ser levada em conta para quem, então, principalmente vive num regime como a democracia, por exemplo. Saber escolher os seus governos, pessoas que tenham honestidade, que tenham virtudes e valores, né, que saibam realmente levar isso adiante, né, que saibam transmitir para a população todos esses valores que façam com que a nação seja uma nação unida, uma nação que tenha ordem, que tenha um exemplo, né, que possa ver no seu governante um exemplo, alguém que possa favorecê-lo, que possa favorecer o bem-estar da população. Bom, no próximo vídeo nós vamos dar sequência a esse importante assunto. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.